Eu queria saber de você o quanto o mental entra em campo em semanas decisivas que o Operário já passou, que ainda vai passar, e o quanto é importante estar preparado para essas semanas decisivas e esse mental forte. Boa noite, Mel. Realmente nós estamos numa fase decisiva, né? Mas trabalhamos muito para poder chegar nessa fase. É a fase que todos nós profissionais do futebol ansiamos, né, de chegar. Significa a competência que nós demonstramos nas competições e por isso estamos tendo o direito de ter partidas decisivas. Realmente são partidas diferentes, em que a margem de erro diminui muito, porque o adversário também apresenta o máximo nível de competitividade. É nessa hora que os jogadores transcendem o seu rendimento e a gente está focando em cada partida como se fosse a última, para que a gente não dissipe o nosso foco, a nossa concentração. Então foi assim que, humildemente, todos os dias dessa semana nós trabalhamos as cobranças de pênalti. Claro que nós queríamos ter ganhado o jogo no tempo normal, infelizmente não conseguimos o resultado de vitória, mas estávamos muito bem preparados novamente para a disputa dos pênaltis, porque a gente sabe que é assim que se decide as partidas decisivas, principalmente nas competições que nós estamos envolvidos. Então os jogadores demonstraram competência nas cobranças e, na minha opinião, merecidamente, a gente classificou para a semifinal do Paranaense. Agora é desligar a chave do Paranaense e focar todos os nossos esforços na Copa do Brasil. Teremos um jogo muito difícil em casa na próxima quarta-feira contra o Tombense, uma equipe que eu conheço bem. E agora nós precisamos recuperar os jogadores da melhor maneira, ajustar o que precisa ser ajustado, pois essa partida nos demonstrou que nós temos muitos ajustes para fazer, principalmente em relação ao primeiro tempo, que, na minha opinião, nós deixamos muito a desejar. Depois, no segundo tempo, a postura foi outra e, consequentemente, o nosso nível de rendimento foi outro. Criamos grandes oportunidades na segunda etapa. Infelizmente, sofremos o gol num momento de desatenção, em que oferecemos o pênalti para o adversário. Mas agora é valorizar muito essa conquista dos jogadores para a semifinal do Campeonato Paranaense. A gente sabe que isso vale muito, principalmente do ponto de vista do planejamento do clube, né? Garantimos a vaga na Copa do Brasil o ano que vem. Então isso é muito importante e agora a gente precisa se preparar da melhor maneira para a partida de quarta-feira contra o Tombense. Pivete, boa noite. Queria que você fizesse uma avaliação para explicar ao torcedor que está preocupado com o rendimento do Operário nesses jogos que foram decisivos agora, depois de uma primeira fase, terminando em primeiro lugar, em que o Operário não conseguiu vencer os adversários, terminou com 3 empates, um Maitá, uma equipe também bastante limitada, né, financeiramente e tecnicamente, e o Independente São Joséense, que veio numa crescente, mas o torcedor esperava mais, uma imposição maior do Operário, mais criação de chances de gol, e que se sente preocupado para o jogo contra a Tombense, que tem um nível superior, e também para a Série B do Campeonato Brasileiro. Como que você tem avaliado isso e o que fazer para aperfeiçoar? Em primeiro lugar, essa é uma opinião que você está oferecendo, utilizando a torcida para isso. Não é isso que eu estou sentindo do torcedor. Estou sentindo que o torcedor está nos apoiando. Então, isso é uma opinião sua. Não dá para a gente fazer uma análise geral. Nós temos que fazer uma análise individualizada das partidas. Eu estou aqui para ser 100% franco com o torcedor. Então, quando não jogar bem, eu vou falar que não jogou bem, como o primeiro tempo. Primeiro tempo, a conversa nossa no vestiário é que a gente ficou muito a desejar do ponto de vista técnico. Muito erro de passe. Quando a gente enfrenta adversários com bloco baixo, baixíssimo, jogando por uma bola, por um contra-ataque, se a gente não tem a devida concentração para ter a acurácia nas questões técnicas, fica muito difícil entrar na defesa adversária. Então isso, os jogadores têm qualidade para isso. O que a gente cobrou muito no intervalo foi a questão da concentração. E quando a gente viu que os jogadores começaram a acertar mais do ponto de vista técnico, tem um índice de acerto maior nos passes, nas recepções, nas finalizações, em 6, 7 minutos no segundo tempo nós criamos 3 grandes oportunidades a partir de bolas paradas, né, que é algo que nós trabalhamos muito, né? Fizemos o gol em uma dessas chances e o jogo, na minha opinião, depois estava controlado. Numa situação que foi falta no Thales, antes do arremesso lateral, o Thales ficou pedindo a falta e já é uma situação que a gente trabalha muito com os jogadores, não dá para a gente confiar nas tomadas de decisão da arbitragem. Então, na minha visão, foi falta no Thales, o árbitro não deu, eles acabaram cobrando o arremesso lateral rápido, o Jaci perdeu o duelo defensivo e o Fran
deu carrinho na área, que é algo que a gente sempre coloca também aos jogadores, que é uma ação defensiva que se tem muito risco, né? Agora, foi dada uma missão para nós, que era fazer uma grande primeira fase do Campeonato Paranaense. Nós ficamos na primeira colocação e não foi à toa. Nós tivemos mérito para ter a primeira colocação. Depois, foi nos dada a tarefa de passar nas quartas de final do Campeonato Paranaense. Também passamos. Sabemos que poderíamos ter entregado mais, principalmente aqui no primeiro tempo. Lá, eu não teço avaliação nenhuma, porque o campo é extremamente difícil de se jogar. Então, quem estava lá inserido, é complicado o jogo. O Joseph se machucou em função do campo. Então, para mim, não é parâmetro. Depois, nós tivemos competência lá no Acre. Colocamos o Maitá extremamente acuado, criamos grandes oportunidades, não fomos felizes na concretização das jogadas, mas conseguimos ser muito competentes nas disputas da penalidade e, consequentemente, conquistamos a classificação. E aqui o jogo de hoje, volta a ressaltar que o nosso primeiro tempo a gente ficou devendo muito, principalmente do ponto de vista técnico. A torcida ela tem total direito de reivindicar, mas a torcida do Operário está jogando junto com o time, ela está apoiando o time, e eu vejo isso nas ruas, vejo isso no estádio. Então eu não vou deixar aqui ter colocação e palavras colocadas em boca de torcedor, não. Porque, primeiramente, eu estou aqui para proteger o torcedor do Operário, que tem sido decisivo nessas competições que nós estamos enfrentando, nesses jogos dentro de casa. Pô, nós fizemos jogos em casa aí, ganhamos todos, à exceção do Londrina e hoje do São Joséense. Isso é mérito do quê? É mérito da equipe, sim, mas muito mérito do torcedor, que está conosco, está nos apoiando e tenho certeza que vai ser decisivo nas próximas partidas que vierem. E obrigado, desde já, ao nosso querido torcedor do Operário, do nosso querido Fantasma. E Bruno Pivetti, referente ao que aconteceu aqui, cada um é cada um, eu não tenho nada a ver referente a isso, mas a minha pergunta ainda é sobre a questão da produção do time. Está te agradando o Operário Ferroviário nesses últimos jogos? Você como treinador, você acha que o time tem jogado bem? É uma pergunta bem direta. Você acha que o time tem jogado bem? Tá aí uma pergunta inteligente. Aí eu vou colocar a minha opinião. Uma pergunta muito inteligente da sua parte. No jogo contra o São Joséense lá, eu achei que nós ficamos muito devendo em função do campo. Tá certo? Não é arrumar justificativa, mas é um campo difícil de se jogar. Contra o Maitá, foi o jogo de um time só. Nós dominamos as ações, tivemos oportunidade, infelizmente não fomos competentes nas finalizações. E hoje eu estou colocando aqui que nós ficamos a desejar na primeira etapa, principalmente do ponto de vista técnico, não me agradou, e foi mediante essa análise que nós fizemos, que eu fiz a intercorrência e a interlocução com os jogadores no vestiário. Acredito que nós voltamos com uma outra postura, com um nível de concentração maior na segunda etapa, e conseguimos fazer um segundo tempo que nós criamos boas oportunidades. Infelizmente, não finalizamos da melhor maneira, tivemos um erro no segundo tempo que significou o pênalti do adversário, mas, colocando hoje, eu fiquei muito satisfeito com a nossa postura na segunda etapa e realmente o primeiro tempo não me agradou. Então, essa análise que a gente faz, é a partir dessa análise que nós vamos buscar fazer os ajustes táticos na equipe para que a gente possa alcançar sempre um nível maior de competitividade. Boa noite, Pivetti, parabéns pela classificação. E agora vem mais uma semifinal. É a quinta consecutiva que o Operário disputa e nas outras 4, infelizmente, acabou sendo eliminado. O torcedor está sequioso, né, de disputar uma decisão de Campeonato Paranaense. Esse ano de 2025 completa 10 anos da conquista do título contra o Curitiba. E claro que tem uma decisão no meio, que é o jogo de quarta-feira contra o Tombense. E o adversário da semifinal é o Londrina, que a gente sabe que é uma rivalidade muito grande no interior do estado. Existe uma preparação um pouco diferente para uma semifinal como essa? Não digo tendo uma pressão, mas é a quinta semifinal consecutiva para chegar numa decisão de campeonato, Pivetti? Dudu, assim, eu entendo a ansiedade do torcedor para esse confronto do Londrina. Se trata de um clássico, né? Nós vamos fazer a semifinal do Paranaense e temos por objetivo chegar na fase final. Lembrando que o Londrina é uma grande equipe e a gente sabe as dificuldades que vamos enfrentar, mas eu não quero desfocar do nosso próximo desafio, que é o Tombense.
Então, agora, terminando esse jogo, a gente desliga a chave do Campeonato Paranaense para que a gente possa focar ao máximo no jogo do Tombense, que é extremamente importante para o clube, a gente passar para a terceira fase da Copa do Brasil. Voltando a ressaltar, vamos enfrentar uma grande equipe aqui na quarta-feira, sabemos que não teremos vida fácil, mas a gente vai se preparar da melhor maneira, de maneira humilde, para que a gente possa fazer um grande jogo na quarta-feira, para que aí sim a gente possa pensar na semifinal do Campeonato Paranaense, que merecidamente o Operário classificou, assim também como o Londrina, prova viva de dois grandes trabalhos, né, de dois grandes elencos, e a gente vai discutir a semifinal no próximo final de semana, mas sem perder o foco aí da próxima quarta-feira. Pivete, primeiramente, boa noite, parabéns pela classificação. Diego Chilo, da Rádio Lagoa Dourada. O Operário passa nos pênaltis, depois de 2 empates 1-1 lá e também aqui. Um confronto que não foi tão simples assim para a equipe do Operário, que agora tem o Tombense também em Londrina, depois no Paranaense. O que tirar de lição desse confronto para os próximos jogos, tanto contra o Tombense também contra o Londrina na semifinal? Eu acho que são características de equipes diferentes, né? O São Joséense hoje veio numa proposta mais de bloco baixo, e aí nós temos que ter uma assertividade maior do ponto de vista técnico. O Londrina, eu acredito que deva ter uma tentativa de imposição maior, né? Então, nós vamos analisar bem o Londrina, fez 2 grandes jogos contra o Cianorte, para que a gente possa se preparar da melhor maneira para a semifinal. Mas volto a ressaltar que nós teremos um confronto na quarta-feira contra o Tombense, fez uma grande campanha no Campeonato Mineiro, é uma equipe que eu conheço bem, e também acredito que o Tombense tenha um outro tipo de postura, né? Nós vamos analisar direito assim, as características do Tombense, para a gente poder se preparar da melhor maneira e poder neutralizar os pontos fortes, né, que o Tombense vai nos apresentar aqui e atacar uma eventual vulnerabilidade. É assim que a gente trabalha sempre com o nosso departamento de análise de desempenho, para que a gente possa, jogo a jogo, planejar da melhor maneira possível para aumentar a nossa chance de êxito.